Confiança é uma das características básicas para você alcançar qualquer objetivo. Antes de você começar a agir em direção a um objetivo, antes de você começar a deixar os obstáculos de lado para que você consiga alcançar um sonho seu, você precisa acreditar. E acreditar é a definição do dicionário para confiança. Quando você olha no dicionário, tá ali escrito: confiança é segurança, confiança é convicção, confiança é firmeza, confiança é coragem de executar tarefas para que você consiga alcançar os seus sonhos. O oposto da confiança é a insegurança. Insegurança é falta de firmeza, é dúvida, é sempre achar que você está correndo algum risco. A insegurança ela está intimamente ligada com o medo. E se você olha para os seus medos, se você reparar no oposto deles, normalmente ali estão os seus desejos, que é para onde a confiança pode te levar. Por exemplo, se você morre de medo de ser julgado pelas pessoas, o que você mais gostaria, o seu maior desejo, é ser aceito pelas pessoas. E quando o seu coração se enche de confiança e de coragem, provavelmente os passos que ele te leva a dar vai ser em direção a ser aceito pelas pessoas que combinam com você e com os seus valores. Por isso eu tô aqui nesse vídeo para te dar 7 passos para ser uma pessoa mais confiante. O primeiro passo para a autoconfiança é entender que não existe autoconfiança sozinho. Se você acha que para ser uma pessoa confiante você precisa lutar para fazer as coisas sempre do seu jeito, você pode estar confundindo autoconfiança com arrogância. Geralmente pessoas arrogantes afastam outras pessoas delas mesmas. E como nós precisamos de pessoas, quando as outras pessoas começam a se afastar da gente, isso abala o nosso emocional, faz com que a gente fique frágeis e faz com que a gente deixe de estar seguros. Nunca confunda autoconfiança com arrogância. A gente precisa de outras pessoas no nosso processo de construção de confiança. A gente precisa da opinião das outras pessoas. O que é importante é você saber distinguir opiniões e aceitar opiniões de pessoas que realmente querem o seu bem para os seus objetivos. Porque se você parar para ouvir a opinião de pessoas que acreditam que existe uma maneira certa de viver, elas vão querer que você trabalhe com o que elas acham que é certo, elas vão querer que você se comporte de uma maneira que elas acham que é correto, não respeitando a sua individualidade. E quando alguém desrespeita as suas opiniões, a sua liberdade, isso enfraquece a sua segurança. Mas muitas pessoas percebem aonde você quer chegar e às vezes elas notam algumas pequenas falhas que você está cometendo e que atrapalham a você mesmo. Por exemplo, você não é uma pessoa focada, por exemplo, você não é uma pessoa consistente, por exemplo, você é uma pessoa que começa as coisas e larga tudo pela metade. E quando alguém percebe isso e aponta isso para você, é importante você ouvir esse tipo de opinião. Porque esse tipo de opinião aplicada na prática te fortalece e não te enfraquece. Essa ideia de acreditar em si mesmo coloca todo o peso, toda a responsabilidade sobre você. E muitas vezes esse peso é muito grande. Porque como nós não somos perfeitos, muitas vezes quando você coloca essa ideia, eu vou acreditar em mim mesmo, eu vou ser bom o bastante, e você erra, e você erra, e você erra, e você erra, você começa a olhar para si mesmo e falar: meu Deus, acho que eu não sou tão bom assim quanto eu falava. Você começa a duvidar de você. Então a confiança ela não é só sobre acreditar em você mesmo. Ela é também sobre acreditar que as coisas vão conspirar ao seu favor se elas estiverem trabalhando. Ela é também sobre acreditar que existe um momento certo para que as coisas aconteçam. Ela é também sobre acreditar que os momentos de dificuldade estão nos ensinando alguma coisa para que a gente se prepare melhor para receber aquele objetivo que a gente tanto quer. Por isso que a espiritualidade ela é um alicerce na nossa vida para que a gente se mantenha firme nos momentos difíceis em direção aos nossos objetivos. Pode ser que você acredite em Deus e você entenda que Ele se comunica com você através da sua voz interior e através das suas emoções. Isso vai te dar força para suportar os momentos difíceis. Ou pode ser que você acredite no universo, em energia, e você trabalha para que a sua energia melhore, para que o universo possa conspirar ao seu favor.
Pode ser que você acredite na natureza e você entenda a imensidão do mundo como trabalhando em conjunto para que as coisas se mantenham harmônicas. Independente da sua espiritualidade, ela vai te dar a base para que você se mantenha confiante. Saiba observar. Se a sua autoconfiança bloqueia outras pessoas, não dá voz para que outras pessoas participem de conversas com você, faz com que você seja extremamente rígido com quem erra, talvez você esteja confundindo autoconfiança com arrogância. E isso vai fazer você duvidar de você mesmo. Não existe autoconfiança sem a participação de outras pessoas. O segundo passo para você ser mais confiante é não tentar aparentar ser algo diferente do que o que você realmente é. A gente geralmente gostaria que as pessoas nos vissem de certa forma. A gente gostaria que as pessoas nos vissem como sendo pessoas populares, pessoas divertidas, pessoas que dão duro no trabalho, que são disciplinadas, que são consistentes. O problema com isso é que nem sempre a gente vai conseguir manter todas essas características. Às vezes, uma pessoa que é disciplinada vai querer descansar, vai ficar doente e no momento que a pessoa descansa e ela tenta disfarçar esse descanso, essa doença, ela tenta fingir que ela ainda é consistente, ela passa a se preocupar o tempo todo do outro descobrir a sua real identidade. E essa preocupação constante abala a confiança, tanto de si quanto dos outros em você. Então, seja verdadeiro em relação às suas competências, às suas falhas, e isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em você. Eu vou ilustrar esse ponto com uma história de um rabino que quis testar a honestidade dos seus discípulos. E para fazer esse teste, ele resolveu fazer a mesma pergunta para os 3 discípulos. Ele perguntou o seguinte: se você estivesse andando na calçada e você visse uma carteira ali cheia de dinheiro, o que você faria? O primeiro discípulo respondeu rapidamente que ele devolveria para o dono. E o rabino pensou, legal, mas essa resposta foi muito rápida. Será que eu posso confiar mesmo que, na prática, ele faria isso? O segundo discípulo respondeu que, se ninguém estivesse olhando, ele pegaria a carteira para ele. E o rabino pensou, honesto, mas a intenção no seu coração é duvidosa. E o terceiro discípulo respondeu, olha, eu ficaria tentado a pegar essa carteira para mim, mas eu oraria a Deus para me dar força para que eu fizesse a coisa correta e conseguisse devolver essa carteira para o seu real dono. E o rabino escolheu aquele discípulo como a pessoa em quem ele confiaria. Todos nós temos fraquezas e a gente é tentado a seguir por um caminho diferente daquele que a gente acredita o tempo inteiro. A confiança está em se manter no caminho certo na maior parte do tempo e não necessariamente em todo ele, porque nós temos fraquezas e vulnerabilidades. Admitir elas é ser mais confiante. O terceiro passo para você ser mais confiante é aceitar o seu passado. Muitas pessoas viveram passados ruins e elas se culpam e se julgam por causa desses passados. Elas acreditam que o que aconteceu define quem elas são e não pode ser mudado para o seu futuro. Às vezes, as pessoas até se culpam por coisas que não têm nada a ver com elas, que não são responsabilidade delas. Às vezes uma criança viu conflitos constantes no seu lar, ela viu seus pais brigando constantemente, ela viu a separação desses 2 pais. E às vezes ela pensa, se eu fosse melhor, se eu fosse boa o suficiente, talvez os meus pais não brigassem tanto. Se eu fosse boa o suficiente, talvez os meus pais não tivessem se separado. E ela carrega aquele peso da separação, aquele peso de não ter tido um bom relacionamento para a sua vida amorosa. Ou às vezes alguém passou a infância convivendo com alguém que tinha uma doença mental. Às vezes essa pessoa que cuidava do pequeno tinha até uma certa psicopatia. Ela maltratava o pequeno, ela dizia coisas horrorosas para o pequeno, ela invalidava o pequeno e essa criança cresceu acreditando que ela não era boa o bastante. Porque se alguém tratava ela assim, é porque ela não cumpria com todas as obrigações
que ela devia, sendo que ela era apenas uma criança, ela não tinha conhecimento sobre a vida, ela precisava do conhecimento de um adulto maduro emocionalmente, mas ela não tinha esse adulto maduro emocionalmente dentro de casa. É só se desapegando desse passado que essa criança vai se ver como uma pessoa completa. E eu tenho um exercício ótimo para você praticar isso na sua casa. Você vai fazer o seguinte: pegue uma caneta e um papel. Nesse papel, você vai fazer um traço, uma linha horizontal e outro traço. E essa vai ser uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você vai marcar tudo que morreu na sua vida, todos os seus sofrimentos, todas as suas dores intensas, por exemplo, um término, por exemplo, uma demissão, por exemplo, a morte de algum familiar. E você vai tirar dessas dores algo que nasceu em você. Depois que você terminou com aquele ex, ou que aquele ex terminou com você, a sua personalidade mudou? Você aprendeu a se posicionar melhor? Você aprendeu a se posicionar de uma forma menos agressiva? Você aprendeu a se posicionar, sendo que antes você nunca falava nada na sua relação? O que nasceu dessa dor, que pode ser levado para o resto da sua vida? Esse exercício é muito poderoso e ele tem o potencial de mudar toda a sua visão do seu passado e, portanto, mudar a sua vida. O quarto passo para você ser uma pessoa mais confiante é descobrir as suas paixões e interesses. O que você poderia ficar estudando horas a fundo e ia continuar te fazendo se sentir vivo? Eu tenho uma colega que ia muito mal na escola. Ela odiava a matemática, ela tirava notas baixas, mas ela tinha uma paixão enorme por moda. Ela adorava folhear revistas, ver combinações de cores, de texturas, ver casacos, roupas de inverno, roupas de verão, e isso fazia dela especial. Ela podia estudar horas aquilo. E aquilo fazia com que ela se sentisse viva e fazia com que as pessoas olhassem para ela como uma referência naquela categoria. Ela estava sempre bem vestida, então as pessoas perguntavam para ela onde ela comprava suas roupas, tinham interesse em comprar roupas similares, em como ela combinava as roupas dela, e ela foi trabalhar justamente com isso, com consultoria de moda. E conforme ela se aprofundava e praticava essas habilidades de combinar roupas, de fazer composições, ela ia ficando cada vez melhor e isso ia trazendo cada vez mais confiança para ela, sendo que ela estava vivendo na sua essência, porque era aquilo que interessava ela, era aquilo que era uma paixão para ela. Então ela poderia ter ido contra isso e tentado trabalhar com direito, por exemplo, que é uma profissão que é conhecida por dar dinheiro, dar uma estabilidade de vida para as pessoas, mas provavelmente ela estaria infeliz, porque aquilo não tinha nada a ver com o que ela amava. Quando você assume o que você ama e trabalha com essa paixão, você suporta qualquer dificuldade que vá se apresentar no seu caminho, porque o que dá suporte para a sua ação não é necessariamente o resultado que você vai ter dela, por exemplo, o dinheiro, por exemplo, o reconhecimento, mas sim a paixão por trás daquilo que você faz. Quando a sua investigação de mundo, ela tem um interesse seu por trás, a sua confiança, ela deixa de estar baseada em algo vazio, que é, por exemplo, querer agradar os outros, provar que você tem algum valor, provar que você vai ser importante o suficiente, e ela passa a ser mais profunda, que é algo que te interessa e que você acredita que de alguma forma pode contribuir para os outros. O quinto passo para você ser uma pessoa mais confiante é adquirir conhecimento. O mundo é polarizado, então qualquer posição que você assuma na vida vai fazer com que você sofra alguns julgamentos. Sempre vai ter gente para ir contra o que você pensa, por mais que às vezes você pense que aquela ideia é a mais neutra possível. Vai ter sempre alguém para contrariar aquela ideia. E se você não tem conhecimento, se você não sabe de onde surgiu aquela ideia, se você não sabe o desequilíbrio daquela ideia para os dois extremos, você vai se balançar com esses julgamentos, você vai sofrer com esses julgamentos. O conhecimento te ajuda a encontrar equilíbrio. Ele vai construir a sua base. E daí, quando você tem uma base, um fundamento para aquilo que você faz, para aquilo que você fala, não é qualquer coisa que vai te destruir. Quando você não tem base, qualquer peteleco destrói a sua casa, destrói o que você construiu. É como na história dos 3 porquinhos, que cada um tem que construir a sua casa para se proteger do lobo mau. E a casa que é feita de gravetos,
ela não é uma casa que trouxe muito conhecimento, que trouxe trabalho, que foi adquirindo esse trabalho e esse conhecimento ao longo do tempo. Então qualquer assoprãozinho faz com que essa casa se destrua. Leva sim tempo para que a gente seja completamente confiantes, porque leva tempo para que a gente conheça tudo daquela área que a gente gosta ou daquela área que a gente quer viver. Se você já discutiu política só por discutir, sem conhecer a fundo o candidato no qual você